Sabe aquele número que pisca na tela do jornal todo santo dia? A taxa de câmbio? Pois é, a gente vê, a gente ouve falar, mas o que ele realmente nos diz sobre o nosso dinheiro e o mundo? Bom, hoje a gente vai fundo nisso para separar o que é só o preço e o que é o valor de verdade. Exatamente. US$ 1, R$ 5. Parece uma continha simples, né? Mas olha, esse número é só a pontinha do iceberg. A verdadeira história, a mais importante, está no que ele não conta, e é isso que a gente vai descobrir agora. Então, para começar, vamos direto ao ponto mais conhecido de todos, a taxa de câmbio nominal. É o nosso ponto de partida, aquele conceito que a gente já tem mais familiaridade, sabe? Olha, falando de um jeito bem simples, a taxa de câmbio nominal é basicamente o preço de uma moeda estrangeira. No nosso exemplo, o preço de US$ 1 é R$ 5. Ela mostra exatamente isso. Qual o preço relativo entre duas moedas? Ponto. Nada mais. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. O jeito de cotar esse preço muda tudo. Aqui no Brasil, a gente usa o que se chama de convenção do incerto. A pergunta é: quantos reais eu preciso para comprar US$ 1? Já lá nos Estados Unidos, a lógica é outra, é a convenção do certo. A pergunta deles é: quantos reais eu consigo comprar com US$ 1? Percebe a diferença de perspectiva? Isso já diz muito sobre a força de uma moeda. Agora, vamos para a parte que geralmente dá um nó na cabeça de muita gente. Vamos decifrar de uma vez por todas por quê. Quando a gente escuta que o dólar subiu, isso na verdade significa que a nossa moeda perdeu valor. Olhando para essa tabela, a lógica fica bem clara. Se a taxa vai de 5 para R$ 6, o número aumentou, certo? Certo. Mas na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa de mais reais para comprar o mesmo dólar, ou seja, nosso dinheiro está valendo menos. Ele desvalorizou. E o contrário também vale. Se a taxa cai, o real se valorizou. Então guarde isso. Para nossa moeda, quando o câmbio sobe, é ruim. Quando cai, é bom. Ok, até aqui a gente entendeu o preço do dinheiro. Mas dinheiro serve para comprar coisas, não é mesmo? A pergunta que fica é: será que essa taxa nominal sozinha consegue nos dar a imagem completa da nossa economia? A resposta é um sonoro não. E é justamente aqui que a nossa análise fica de verdade interessante. Para ter a imagem completa, a gente precisa ir além do preço da moeda. A gente precisa falar sobre poder de compra. E para isso entra em cena o conceito talvez mais importante de hoje: a taxa de câmbio real. A grande virada de chave é essa aqui. A gente sai do preço do dinheiro e entra no preço das coisas. A taxa real não está nem aí para quantos reais compram US$ 1. O que ela quer saber é quantas cestas de produtos brasileiros a gente precisa para comprar uma cesta de produtos americanos, por exemplo. É como se fosse uma verdadeira taxa de troca de mercadorias. Por isso, aliás, ela também é chamada de termos de troca. E essa frase resume a ideia perfeitamente. A verdadeira riqueza não está no valor de face da moeda, e sim no seu poder de compra. É exatamente isso que a taxa de câmbio real vai medir. Tá, e como é que a gente chega nesse número mágico? A lógica, na verdade, é bem direta. A gente pega a taxa de câmbio nominal, aquela do jornal, e ajusta ela pela relação entre o nível de preços lá fora e o nível de preços aqui dentro. Basicamente, é como se a gente estivesse corrigindo o preço do dinheiro pelo preço das coisas. Simples assim. Tudo bem, os conceitos são bacanas, mas e daí? Qual é o impacto prático disso tudo? Agora é que a gente conecta essa ideia da taxa real com as consequências gigantescas que ela tem no mundo real, principalmente para a economia de um país inteiro. E olha, essa aqui é talvez a frase mais importante de toda a nossa conversa. Esquece a taxa nominal por um segundo. Quando o assunto é comércio internacional, o que manda de verdade, o que define se um país vai vender mais ou comprar mais do resto do mundo, é a taxa de câmbio real. Esse slide aqui ilustra a mecânica de um jeito brilhante. Pensa só, quando rola uma desvalorização real, ou seja, a taxa real sobe, os nossos produtos ficam mais baratos para quem está lá fora. O resultado? As exportações disparam. Ao mesmo tempo, os produtos de fora ficam mais caros para nós, então a gente tende a importar menos. A taxa real, no fim das contas, funciona como um grande termômetro da competitividade de um país. E o que mexe nesse termômetro? Ah, não é só a taxa nominal que a gente vê no jornal, não. Se a inflação dispara nos Estados Unidos, por exemplo, os produtos brasileiros ficam mais baratos em comparação e a gente exporta mais. Se os nossos preços aqui dentro caem, o efeito é o mesmo. É um jogo de equilíbrio bem delicado entre o câmbio e os preços, tanto os nossos quanto os de fora.
Olha, se tem uma coisa para sair daqui hoje com ela na cabeça, é isto. A taxa nominal é só o preço do dinheiro. A taxa real é o que esse dinheiro, o nosso e o dos outros países, consegue de fato comprar em termos de bens e serviços. É a diferença fundamental entre preço e valor. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Da próxima vez que você olhar o preço de um celular novo ou até do cafezinho na padaria, lembre-se de toda essa dinâmica. Por trás daquele valor, existe um balanço complexo entre moedas e preços globais. E tudo isso, no fim do dia, afeta diretamente o que a gente consegue, ou não, colocar no nosso carrinho de compras.